Olá, meus amigos, voltamos. Este é o quarto vídeo da série Mendrone na Europa. Se você está chegando agora, pause e vá ao primeiro, segundo e terceiro vídeos. Se já está acompanhando, separa o corneto de albicoca porque nós cheguemos. Fala, galera maravilhosa que está acompanhando Momento, minha história dos porquês, como, onde e quanto no que tange a viver na terra da pizza e da pasta asciutta. Antes de contar os causos nesse vídeo de número 4, vamos aos valores gastos até aqui, né? Eu deixei de falar nos vídeos anteriores para dar aquela curiosidade, né, entre vocês. Então vamos lá. As certidões traduzidas e apostiladas, tá? Certidões brasileiras, entre as certidões, mais tradução, mais apostilamento, eu gastei em torno de 1.300 euros. Seguro, né? O seguro, tanto saúde, tanto quanto viagem, o que eu fiz? Eu utilizei o Sedan, que é um seguro feito através de um tratado entre Brasil e Itália, Brasil e Portugal, né, que nos dá a cobertura de saúde num país ou em outro, e ele é gratuito para as pessoas que tem vínculo com o Ministério da Saúde brasileiro. Então, esse sedã, ele é gratuito. E o seguro viagem, eu aproveitei do meu cartão de crédito, uma vez que ele era um cartão de crédito internacional, eles me davam seguro viagem e bagagem gratuitamente. Tá? Então, não gastei nada com esse item. Na assessoria, eu gastei 4.000 euros para 90 dias. Tá? A ideia era não ultrapassar 90 dias nessa minha cidadania. Lembre-se que a proposta inicial eram 45 dias, mas até 90 dias era algo aceitável. Passagens aéreas, naquela época, em torno de 1.000 euros. Lembrando que tinha que comprar de ida e de volta para poder entrar na Itália, uma vez que você entra como turista. Não dá para entrar somente com a passagem de vinda, né? Tem que ser de ida e de volta. E no bolso, eu estava trazendo 5.000 euros para os gastos diários, com alimentação, com cigarro, transporte, fotos para documentos, telefonia, taxas, etc, etc, etc. Lembrando que para quem fuma, o cigarro aqui é muito caro, tá, pessoal? Hoje, por exemplo, em 2022, um maço de Marlboro, convertendo para reais, custa quase 40 reais. Um maço de Marlboro. Tá? Então, imaginem quanto se gasta aqui. Então, o total, sem os seguros, sem a locação definitiva da casa, né? Porque eu fechei 90 dias. Depois de 90 dias eu tinha que decidir se eu voltava para o Brasil ou se eu alugava alguma coisa aqui. Então não conta essa parte de locação definitiva. Sem locação de carro, sem compra de carro, sem nada. Eu gastei 11.300 euros, né, para a minha obtenção da cidadania. A ideia inicial era essa. Portanto, não acreditem quando alguém te falar que fazer sozinho você vai gastar aí menos de 5.000 euros. Isso é balela, pessoal, tá? Só alimentação aqui, o que você tem que portar em dinheiro ao pisar em solo italiano, em torno de 60 euros ao dia de estada, e vai embora tranquilamente se você não cozinhar. Se você for se alimentar aqui, você vai gastar mais de 40 euros por dia tranquilamente, tá? Então, esses são os gastos até aqui. Muito bem, passamos à história. 90 dias após a entrevista do Vigili, vejam que até o Vigili passar já tinha, né, ido tantos dias ali. Então, 90 dias após essa entrevista, sem qualquer resposta do andamento do pedido de cidadania, o assessor me aborda dizendo que eu teria de desocupar o imóvel. Ou, a segunda opção, era ficar num dos imóveis dele, pagando 350 euros por mês. Por óbvio, como eu não tinha nenhum documento, não tinha como alugar uma casa aqui, não tinha a mínima noção do que ia fazer ainda, eu optei então em pagar esses 350 euros mensais para o assessor. A propósito, nesses 90 dias que eu contratei aí, um pouco mais até, eu fiquei várias vezes, pessoal, sem luz, sem gás, porque aquele picareta lá não pagava as contas em dia. Então ele atrasava, eu ficava 3, 4, 5 dias sem luz ou sem gás. E aqui sem luz não se cozinha, porque tudo é elétrico. E sem gás não se toma banho, né? Para vocês terem uma ideia
de como funciona aqui, tá? Então, era uma loucura. Eu ligava xingando, quando eu conseguia falar. Loucura, pessoal, loucura mesmo. Daí, acertado mais um período, então, de 30 dias, né? O assessor disse que eu teria que sair daquele imóvel que eu estava, né? Daquele apartamento, e ir para um outro imóvel dele. Porque nesse imóvel que eu estava, chegariam novos clientes e tal. Então, a ideia era, cliente novo vai para um apartamento melhorzinho, cliente ruim vai para uma casa ali de qualquer jeito, tá? Isso a gente só descobre na hora. Ele não avisa antes, né? Não avisava antes. E aí então ele me enfiou numa casa com mais 14 pessoas. 13 e eu, 14 eu não me recordo agora, mas 14 pessoas dentro da casa. Vamos dizer 13 pessoas mais eu. Isso mesmo, 14 pessoas à espera de um milagre. Imaginem 14 pessoas no mesmo problema. Já há mais de 90 dias na Itália, sem qualquer informação, sem qualquer andamento. E eram pessoas que tinham processos não no mesmo comune que o meu, mas comunes vizinhos, né, da região ali. Então ele pegava e colocava, tinha uma casa mais centralizada. Então todo mundo que estava numa casa, num comune X, Y, Z, depois de um certo momento ia para essa casa centralizada e ela então a gente chamava de Casa dos Horrores, né? Porque tinha de tudo e mais um pouco, né? Todos os dias ali tinham brigas de todos os gêneros, pois todos estavam de cabeça e saco cheios. Imaginem ali vocês, com N problemas, a coisa não andava. Uma mosca que passasse era motivo de briga, né? Qualquer olhar 43 era uma motivo de briga. Sem contar que no meio dessa turma tinha os causadores, tinha os bêbados, tinha os droguentos, tinha os mimizentos e tinham aqueles com um pouco mais de sorte, que é chamado sortudo, que conseguiam sair mais rápido, né, desse imóvel porque o processo era concluído. Mas era um número muito pequeno ali, uma ou duas pessoas que eu me lembro de cabeça agora que tiveram essa sorte. Agora imaginem, pessoal, uma casa com 14 pessoas para tomar banho, para lavar roupa, para fazer comida, todos com horários diferentes. Por quê? Não havia pratos suficientes, talheres, panelas. Então a gente tinha que começar a cozinhar 10 da manhã, uma turma, porque assim, alguns cozinhavam só para si, outros se juntavam para dividir a despesa e dividir os afazeres. Então começava a cozinhar 10 da manhã e terminava às 3, 4 da tarde. Cada um comendo num horário diferente do outro, e aí tinha que cozinhar com o que tinha, comer, lavar o prato, deixar para o próximo aquela bagunça. Imaginem aquela cozinha, todo mundo fazendo lá comida no mesmo período para 14 pessoas, né? Então todos os horários eram diferentes, até para dormir, para acordar. Tinha o pessoal que vivia acordado a madrugada inteira e dormia durante o dia, e tinha o pessoal que tinha horário normal, né? Dormia à noite e durante o dia ficava acordado. Mas tudo era moído naquele cantinho do desespero. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter de pegar água do rio, passava um riozinho atrás, chama de Filme aqui, né? Limpo, não é igual o Rio Tietê de São Paulo, nem nada. Então, passa o rio ali atrás, o Filme, e a gente tinha que pegar água ali para lavar roupa e para cozinhar, porque faltava água também. Ele deixava de pagar a conta de água. Então, várias vezes a gente tinha que descer com balde, com garrafas PET, né? Para pegar água. Era uma loucura, porque você tinha que buscar a água para a turma, né? Não adiantava 14 pessoas, então nomeava-se ali 4, 5 pessoas para buscar água para a turma. Um dia vai essa turma, outro dia vai aquela, ou seja, aquela bagunça generalizada. E apesar de tudo moído, nas horas serenas, éramos unidos, né? Dividíamos 5 litros de vinho para 14, para vocês terem uma ideia, né? E start, rindo da desgraça que nós mesmos vivíamos, né? Imaginem, eu fico imaginando como se fosse um presídio, né? Onde todo mundo está ali pelo mesmo crime, né? Por crimes, vai. E a gente estava ali naquela mesma situação e sem poder fazer muita coisa. Então éramos 14 nessa casa, num apartamento bem vizinho ali, tipo 500, 600 metros, tinha mais 8 pessoas, e numa cidadezinha do lado, tipo 1 quilômetro da gente, 1,5 quilômetro, tinha mais 5 numa cidade. Então, essa turminha acabou se reunindo ali, 27 pessoas que sempre estavam juntos, né? A gente sempre fazia alguma coisa ali num desses 3 imóveis para alegrar o dia, porque não tinha muito o que fazer. E todo mundo sofrendo do mesmo problema e pelo mesmo fanfarrão, era o mesmo assessor para todo mundo. E daí nós conseguíamos rir e chorar todos juntos. Pessoal, eu vi ali pessoas que vieram com dinheiro contado, pedindo ajuda aos demais até para comer. Eu vi pai de família chorando feito bebê,
pois o planejamento financeiro tinha dado errado e não tinha a quem recorrer, né? A pessoa faz o planejamento lá no Brasil, eu preciso levar 3, 4, 5 mil euros, não tem mais, vende um gato, papagaio e periquito, e só tem aquilo, né? Abandona o emprego e vem para cá. Então imaginem essas pessoas, né? Não tem para quem recorrer. E nesse momento o assessor ameaçando a paralisar o processo daquelas pessoas que não conseguiam pagar a mensalidade porque não tinham como pagar a comida, né? Era uma loucura aquilo ali, né? A pessoa ou paga aquela mensalidade de 350 euros ou vai comer, ou nenhuma das duas, porque ela não tem condição. E aí então uns ajudavam os outros. A gente tinha lá que aqueles que tinham um pouquinho mais, juntava, fazia uma compra um pouquinho maior e colocava aquela pessoa que não tinha dinheiro sequer para comer, para almoçar, para jantar com a gente ali, né? Lembre-se que o assessor tinha dado um prazo de 90 dias e já estávamos há mais de 150 dias nessa brincadeira, né? Então, assim, pegava as pessoas de surpresa. Era um ou outro que tinha a família por trás, que poderia continuar bancando, ajudando, auxiliando, né? E com isso, pessoal, eu vi casamentos acabando, porque as esposas não aceitavam, elas não entendiam o que estava acontecendo. Na cabeça de quem está no Brasil numa hora dessa se o meu marido está sofrendo isso, por que ele não larga essa bomba e vem embora? Né? Para a pessoa que está aqui, depois de 150 dias, é uma questão de honra, é uma questão de tempo, ela já está nos finalmente, né? A ideia que a gente tem, abandonar tudo para um dia começar do zero, tanto financeiramente, tanto quanto processualmente, né, na prática, é inconcebível. Então a gente tenta arrastar aquela loucura por maior tempo que a gente consegue, né? Então, nossa, vocês não têm ideia o que eram pessoas, o que existia ali de pessoas que desligavam o telefone, chorava feito bebê, e aí enchia a cara, e a gente contando parece engraçado, mas realmente foi, a meu ver, uma visão que eu não gostaria de ter tido, né? É a parte ruim que a gente sempre fala aqui, que existe e que ninguém conta, né? Um homem de 40, 45 anos sentar no canto de uma parede e chorar porque está longe da mulher, dos filhos, dos pais, que a sensação de estar perdendo tudo, né, desabando na cabeça dele. As pessoas chegam a ficar, né, fora de testa ali. E tinha gente que estava conosco há mais de 90 dias e que sequer o assessor havia encontrado uma certidão de nascimento da Anticausa. Ou seja, olha, assessor, eu tenho minhas certidões brasileiras, mas falta a italiana. Ah, não, pode vir. Enquanto eu dou a entrada aqui, eu pego sua certidão italiana no Comune. Então imagina, a pessoa já estava mais de 90 dias ali, o assessor não tinha encontrado a certidão italiana, então não podia sequer pedir a residência daquela pessoa. Então a pessoa já estava ilegal, sem documento algum, sem residência, sem nada, né? Uma das nossas amigas, né, que estava ali com a gente, teve o seu processo paralisado no Comune, porque a prática dela foi feita com outras duas pessoas, né? Então, ao invés de o assessor fazer uma prática para cada um, quando no momento lá que entravam no imóvel, quantos eram? Três? Os três juntos? Fazia uma prática só para os três no mesmo formulário. E aí então dava problema no documento de um ou de outro, paralisava aquelas práticas todas que estavam juntas. Então, um documento defeituoso de um rapaz lá, num casamento do italiano, feito no Brasil, tinha um erro lá, um problema que precisava arrumar. Os outros dois, né, o outro rapaz e essa nossa amiga, ficaram com a prática parada. O assessor nem mais atendia ao telefone, para vocês terem uma ideia, né? Mas ele andava de Porsche Cayenne, para vocês terem uma ideia aqui como que era, né, o volume do negócio. Todo mundo sem permesso, pois ele dizia o seguinte, que não precisava. Não precisa fazer não, porque o processo sai antes dos 90 dias, então vocês vão gastar 100 euros aí à toa. E desde o princípio, quando eu cheguei, dentro do prazo, eu falava para o André, né, que fiquei junto com o André, André, vamos fazer, porque alguma coisa me disse que é melhor. Se der qualquer problema, a gente pelo menos está documentado. Então, daquelas 27 pessoas, só eu e o André que tínhamos o permesso de soggiorno, né? A ricevuta do permesso de soggiorno. E lembrando, o assessor dizia, não façam, é dinheiro desperdiçado. Imaginem, 150 dias ali, né, sem um permesso, sem uma ricevuta do permesso, todo mundo estava ilegal. Então, os nossos colegas não podiam sair de casa, com medo de ser pego, né, de ser deportado, ser proibido de voltar para a Itália pelos próximos 2 anos. Então, somem tudo isso, pessoal.
essa loucura toda, mais essa parte documental, para vocês terem uma ideia, né, de quanto é difícil realmente, tá? Aí você vai dizer assim, mas o seu assessor foi ruim. 90% dos assessores são desleixados. Tem 10% ali que são muito bons. Mas como é que você acha esses 10%? Tem que garimpar muito bem. E eu havia, como eu disse desde o primeiro vídeo, me indicaram aquele assessor. Foi alguém da minha família que indicou, que fez com ele. Só que fez de uma outra forma, né? Não fez para ficar, fez para ir embora. Então, 45 dias foi embora para o Brasil e deixou o processo rolando. Eu não, eu queria os meus documentos em mãos. Eu não queria correr risco algum na minha cidadania, porque eu já tinha uma visão de que se amanhã desse qualquer problema com esse assessor, todas as práticas feitas com os cidadãos não estando presente na Itália, essas práticas seriam suspensas e até depois retiradas, né? Caçadas as cidadanias. Então eu falei, não, eu não quero risco algum. Eu vou ficar do começo ao fim e se tudo der certo eu permaneço na Itália e vou morar na Itália. Porque essa é a ideia principal quando eu saí lá no Brasil. Veja no vídeo 1 como eu disse. A maioria de nós teve de intervir no Comune, pois os oficiais nem queriam mais ver a cara desse assessor, porque era tão enrolado, tão mal resolvido, tão uma falta de atenção com tudo, que começou a proliferar, né, na cidade pequena. A gente se encontrava nos bares, batia papo com todo mundo e aí começou a falar, né, do que estava acontecendo. Então chegava no ouvido do oficial que aquela casa de brasileiros não tinha água, não tinha luz, que tinha gente sem documento, que tinha. Então aquilo foi. Gente, nós estamos falando de cidades com 1.000 habitantes, 1.200 habitantes, 3.000 habitantes no máximo. Isso é muito menor do que um condomínio em São Paulo, por exemplo, né? Nós tivemos notícia e contato com outras pessoas, inclusive, que estavam num outro comune mais distante, a 20 e poucos quilômetros de nós, passando até coisa pior, né? Porque ali eles, inclusive, denunciaram o assessor e o oficial. Mas isso é óbvio que eu não tenho condições de falar, porque eu não vivia, não estava ali, né? O que eu sei é o que me ligavam para pedir apoio técnico, para saber o que fazer ou deixar de fazer. Então eu não vivi aquele problema lá. Não posso contar pormenorizadamente. Enquanto passava por tudo isso, o que aconteceu? Eu resolvi fazer alguns cursos, né? Nesse interregno, eu resolvi fazer cursos voltados à cidadania, à pesquisa, né? À busca de documentos, a procedimentos, a estudar a legislação italiana. Então eu fui me aprimorando nesta área. E ao mesmo tempo eu estava providenciando o reconhecimento do meu título de advogado junto à ordem italiana, né? Então eu estava me preparando no conceito e também junto à ao próprio órgão, né? Então é aquela fase em que a gente está aprendendo italiano, está aprendendo a legislação e buscando caminhos para legitimar, né, reconhecer o nosso título, no meu caso, um título que eu tinha no Brasil e tinha em Portugal, que eu já era advogado no Brasil e já era advogado em Portugal. O maior problema da inscrição na ordem italiana é encontrar um advogado italiano que me desse uma oportunidade para atuar como um advogado afiancado, né? A gente começa como um advogado afiancado. E é um problema, porque eles não nos conhecem, eles não têm a mínima noção, então eles não querem abrir esse tipo de oportunidade. Bom, 9 vezes fora, eu apertei o oficial do meu comune, porque aquela coisa estava muito enrolada. Até certo momento, eu nunca tinha nem falado com ele. Eu ia no comune, entrava, ficava na recepção, vinha o documento para eu assinava, tal, mas tete a tete eu nunca tinha feito. Era sempre um outro funcionário do comune ou o próprio assessor, né, poucas vezes que eu estive ali para fazer alguma coisa. E aí o que eu fiz? Eu fui até lá e me apresentei. E é óbvio, né, pessoal, que ao me apresentar, eu dei aquela deixa, né? Muito prazer, sou fulano de tal, né? O senhor está fazendo a minha prática, tal, tal, tal. Eu sou advogado no Brasil, advogado em Portugal, estou regularizando a minha ordem aqui na Itália. E aí o que acontece? Na Itália, se respeita muito o advogado, como era no Brasil nos anos de 80, de 90 e até inícios do ano 2000, né? O advogado era extremamente respeitado. E aqui é assim até hoje. Então, naquele momento que ele descobriu que eu era um advogado, que então ele não sabia, naquele momento ele deu tomou aquele susto, né? Nossa, peraí, eu estou enrolando aqui alguém que pode me prejudicar. É isso que veio, talvez, na cabecinha
do oficial. Então, quando ele tomou ciência disso, meu processo andou. Milagrosamente, ele me chamou, né, naquele instante. Olha, peraí, então vamos pegar o teu processo. Aí ele abriu um armário, pessoal, tinha 4 metros de largura, um monte de documentos, e ali um monte de pastas de cidadania empilhada. Ele foi lá, procurou a minha, puxou, abriu para me falar como estava a minha cidadania, o que faltava, o que deixava de faltar, o que estava pendente, tal, e o que ele estava fazendo. Bom, para resumir, em 30 dias, depois dessa reunião com ele finalizou a minha cidadania. E ainda pedindo desculpas, né? E culpando o assessor. Olha, o senhor me desculpe, doutor, me chamaram de doutor já nessa altura do campeonato. Mas o erro que está do assessor, porque ele é desleixado, ele abandonou. E eu não sei qual era a verdade. O que eu sei é que o que o Comune pôde enrolar, enrolou, e o que o assessor pôde não fazer, ele assim o fez, né? Deixou de fazer. E o meu projeto inicial, pessoal, era de no máximo 90 dias, como todo mundo. Então, em 90 dias eu teria de voltar ao Brasil para pegar a minha esposa e minha filha, né? A ideia era 90 dias máximo, me prometeram 45, mas 90 dias no máximo eu volto para o Brasil, porque minha ideia era ficar na Itália, volto para o Brasil, pego minha esposa, pego minha filha e volto, né? E então, 90 dias eu teria de estar empregado ou empreendendo, né? Então, eu teria que ter a cidadania pronta, ter uma casa para locação final, sair da locação da casa do assessor, ter uma casa, ter um carro, ter um emprego ou empreender em alguma coisa para poder buscar minha família. Para vocês terem uma ideia, minha filha achava que eu havia abandonado a família, porque o prazo que era de 90 dias já estava com quase 180, né? Que findou a minha cidadania com 180 dias. A minha esposa achava que eu havia casado aqui na Itália, talvez lá com o André, né? Quem assistiu o vídeo 2 ou 3 vai entender o que eu estou dizendo. Ou seja, pessoal, minha estrutura emocional e da minha família estava em frangalhos, né? O dinheiro já havia desaparecido, né? Aquela falta de ânimo, a falta de... Eu não sei nem explicar com palavras. Mas e a coragem? Ah, a coragem. Por incrível que parível, ela estava a mil, pessoal. Eu ainda tinha coragem. Eu consegui, diante de tudo isso que aconteceu, a minha coragem foi aumentando, porque para mim era um ponto, era um alvo fixo que eu tinha e que eu tinha que fazer acontecer. Porque eu havia prometido isso para minha família lá em janeiro, que eu viria, eu faria o que tinha que ser feito, eu teria uma casa alugada, eu teria um carro, eu teria um emprego para trazê-las para cá. Então eu não desfoquei. Com tudo isso que foi acontecendo em volta, com tudo que eu passei e tive que passar, tive que aprender, tive que fazer, o meu foco sempre foi a minha família, o bem-estar dela. Então, a coragem nunca me faltou. Resumindo, naquele momento eu já estava empreendendo na Itália, já estava com os documentos em dia. Contudo, lembrando, eu já havia ali perdido, ou gastado, ou investido 15 mil euros nessa brincadeira. Mais ou menos 90 mil reais, né? Então eu estava 90 mil reais mais pobre. Isso eu não estou contando o investimento para empreender, nem mesmo o que eu gastei com a locação da casa, com carro, com outras coisas, tá? E lembrando que naquele instante eu estava sendo espancado pelos meus amigos do Brasil e pelos familiares, né? Tipo, cadê o cara que não volta? Cadê? Ou que não abandona o barco? Porque a ideia é, passou a dificuldade, abandona, né? Então naquele instante eu estava assim, sem casa, sem carro, e tinha que fazer a coisa funcionar. E 15 mil euros mais pobre. E aí? Você acha que eu voltei para o Brasil ou eu acabei ficando aqui? Descubra no próximo e último vídeo da série. Vejo vocês e não esqueçam de comentar, compartilhar e dar o seu like. Bacione e arrivederci!